Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Victor, sou advogado com atuação na área trabalhista. Eu quero falar com você a respeito do impacto da reforma trabalhista nas rescisões. Como todos sabem, em 2017 nós tivemos uma reforma que ela mexeu em mais de 200 artigos na CLT. E falando especificamente das rescisões, como isso afeta o trabalhador? Ocorre que, a partir da reforma trabalhista, deixou de ser obrigatória a homologação da rescisão do sindicato. E em razão disso, o trabalhador ele tem que ter um cuidado maior na hora de assinar a rescisão. Por que eu digo isso? Porque quando o empregador fornece o termo de rescisão, o famoso TRCT, se o empregado assinar aquele termo, por mais que ele desconheça o que está sendo pago ali para ele está dando quitação àquelas verbas. Por que isso acontece? Porque aquele documento ele tem uma força de recibo e de termo de quitação. Inclusive, o judiciário vem entendendo dessa maneira. Então, o que eu recomendo quando alguém me pergunta o que eu faço nesse tipo de situação? Você tem alguns caminhos. Primeira situação, se você não tem certeza do que está sendo pago, você pode convidar um advogado da sua confiança para te acompanhar na rescisão. Ou então pedir para que seu empregador encaminhe cópia do seu termo de rescisão para que você encaminhe para um advogado analisar e dizer se está errado ou não. Ainda assim, se você não falar com o advogado antes, eu sempre recomendo que você faça uma ressalva, pois lá no final do documento tem um campo de observações em que você se resguarda no direito de buscar eventuais diferenças perante a Justiça do Trabalho. E aqui eu quero trazer para vocês até um exemplo prático que nós vivenciamos no escritório. Nós tínhamos um cliente nosso em que ele tinha estudado até o 4º ano do ensino fundamental e ele mal sabia ler e escrever. Ele nos procurou para ingressar com uma ação trabalhista visando o recebimento das verbas rescisórias, pois o empregador pediu que ele assinasse o termo de rescisão sob a promessa de que em 2 dias ele receberia esse dinheiro na conta dele. Ocorre que nós ingressamos com a ação e essa ação perdemos ela. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho vem entendendo que, a partir do momento que ocorre a assinatura e se o empregado tem condições de ler o documento, os juízes têm entendido que ele tem condição de saber o que está sendo pago. Ainda que isso não pareça justo. Então, eu trago esse exemplo para que você tome mais cuidado na hora de assinar a sua rescisão. E se não souber o que está recebendo, não assine de forma alguma. Se você gostou desse conteúdo, se você está passando por isso, ou passou por isso, ou conhece alguém que enfrentou esse tipo de situação, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, pois eu acredito que com esse conteúdo vai ajudar com que ele chegue a mais pessoas que serão informadas a respeito desse direito. Então, nos siga nas nossas redes sociais para mais dicas como essa, e no caso de dúvida, mande para nós nos comentários ou no nosso direct.